Olá, eu gostaria de compartilhar com vocês uma porção da Palavra de Deus e nesta semana eu gostaria de compartilhar alguma coisa relacionada ao Dia das Mães que nós estamos comemorando nesse próximo domingo. E eu fiquei pensando na postura de uma mãe que se encontra em 2 Reis, capítulo 4, versículos de 1 a 7. Vamos ler então. Uma das mulheres dos seguidores dos profetas gritou a Eliseu: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Agora o credor acaba de chegar para levar meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu perguntou-lhe: Que farei a teu favor? Dize-me o que tem em casa. Ela disse: Tua serva não tem nada em casa, a não ser uma vasilha de azeite. Ele lhe disse: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Depois entra com teus filhos e fecha a porta. Coloca o azeite em todas essas vasilhas e separa a vasilha que estiver cheia. Então ela se foi, entrou em casa com seus filhos e fechou a porta. Eles lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. Quando as vasilhas ficaram cheias, ela disse ao filho: Trazei-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então ela foi contar ao homem de Deus. Ele lhe disse: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivereis do que sobrar. Nós estamos diante de uma situação, de um texto, onde nós encontramos uma mulher bastante sofrida. Ela acabara de perder o seu marido, se tornara viúva, ela está cheia de dívidas e nesse momento os credores chegaram para levar os seus filhos como escravos, porque era comum naquele contexto os filhos serem levados como escravos como forma de pagamento da dívida. E quanto a mim, eu tenho certeza que vocês que estão me assistindo podem entender um pouco a angústia dessa mãe, a tristeza dessa mãe, a preocupação desta mãe que chega diante do homem de Deus gritando a sua dor, gritando o seu sofrimento, porque já tinha perdido muita coisa e agora estava prestes a perder os seus 2 filhos. Mas se nós olharmos também muito próximo de nós, no nosso contexto, quantas mães estão passando pela mesma situação dessa mulher? Quantas mães estão prestes a perder os seus filhos para os vícios, para a escravidão das drogas, para a escravidão de tantos sofrimentos que hoje estão cercando as famílias? E quantas mães que já até perderam seus filhos, já têm filhos escravos de tantas situações. Mas nós observamos nesse texto que o texto já começa mostrando o comportamento dessa mãe, a postura dessa mãe diante dessa dor, diante desse sofrimento. Essa mãe foi buscar resposta em alguém que podia dar as respostas para ela. O marido dela era um dos seguidores dos profetas. E nesse contexto era o profeta Eliseu, ele era um dos seguidores do profeta Eliseu. E o profeta Eliseu era um homem de Deus. Então, o marido dela sabia quem era o Deus que Eliseu servia. Então, essa mulher também sabia quem era o Deus e o poder do Deus que Eliseu servia. Então, ela foi buscar ajuda com alguém que podia oferecer ajuda para ela. Aí o profeta pergunta: o que você tem em casa? Numa atitude de agitação, de inquietação, ela já responde rapidamente: a tua serva não tem nada em casa.
a não ser uma vasilha de azeite. E aquela vasilha de azeite que ela tinha foi o suficiente para que ela colocasse isso diante do profeta e ele a orientasse para o que ela devia fazer. Emprestar vasilhas vazias dos seus vizinhos, levar para casa e ir colocando o azeite de vasilha em vasilha. E conforme ela ia colocando o azeite na vasilha, o azeite ia se multiplicando e ela ia separando as vasilhas cheias de azeite. Até que acabaram-se as vasilhas e o azeite cessou e ela foi falar isso para o homem de Deus que a orientou. Agora você vai, vende uma parte, paga a sua dívida e você e os seus filhos vão viver do restante. Ela teve resposta ali para duas situações. Ela pagou a dívida, então os filhos dela estavam livres de irem para a escravidão, de serem escravos daqueles credores. E agora ela também tinha suprimento para viver com os filhos dela naquele momento difícil que ela estava passando anteriormente. E mãe que está me assistindo, você que acha que já não tem mais nada para fazer pelos seus filhos, você que acha que não tem mais esperança, que todas as suas forças, todos os seus recursos foram esgotados. Mas se você olhar direitinho aí dentro de você, ainda tem amor aí dentro, ainda tem preocupação, ainda tem cuidado. E Deus quer usar esse amor, essa preocupação, esse cuidado. Deus pode usar isso aí para proteger os teus filhos, para libertar os seus filhos. Essa vasilha de azeite que tem dentro de você, em forma de amor, pode ser aquilo que te impulsiona a buscar a Deus pela vida dos seus filhos. Não desista dos seus filhos. Aquela mulher, quando percebeu que os filhos dela corriam riscos, ela foi atrás da pessoa certa. E hoje você pode buscar a Deus. Você pode buscar ajuda no lugar certo. Hoje você tem a porta aberta para chegar diante de Deus. Você pode passar por Jesus. Jesus é a porta que se abre para que você chegue diante de Deus e pessoalmente coloque as tuas dores, as tuas angústias, os teus gritos diante da presença de Deus. Coloque os seus filhos diante do Senhor. Mesmo que você esteja cansada, desanimada, entristecida, mas mesmo assim, dentro de você há algo que vai te impulsionar a buscar a Deus. E você pode também pegar as vasilhas emprestadas das suas amigas, de mulheres que acreditem em Deus como você, de mulheres que têm filhos, porque uma mãe sabe entender bem a preocupação e as dores das outras mães, porque as mães simplesmente amam. E una o teu amor com o amor de outras mães. Pegue as vasilhas emprestadas, busque mulheres de oração para orar junto com você. Tragam essas mulheres para acompanhar com você a história dos seus filhos. E essas vasilhas emprestadas, essas orações dessas mães vão te fortalecer. E vocês vão se unir em força, em oração, buscando a presença de Deus para a vida dos seus filhos. Mães, nunca desistam dos seus filhos. Você não gerou filhos para a escravidão. Você gerou filhos para a liberdade emocional, cognitiva e espiritual. Você gerou filhos para ter uma história abençoada, para ter uma história de vitória. E é isto que Deus tem para você, mães que estão me assistindo. Deus pode fazer algo maravilhoso na vida dos seus filhos, usando
essa vasilha de azeite que você tem dentro de você, usando essa vasilha de azeite em forma de amor, em forma de cuidado, em forma de fé. E Deus está esperando que você chame a Ele, busque a Ele, recorra aos cuidados dele sobre a vida dos seus filhos. Então, ainda dá tempo, nunca desista dos seus filhos. Que nesse tempo você possa entender que Deus tem um propósito maravilhoso para a sua vida, mãe, e para a vida dos seus filhos. E eu quero aproveitar essa oportunidade e fazer uma homenagem à minha mãezinha pelo Dia das Mães. Eu quero dizer que eu a amo muito. O nome dela é Angelina Bueno Góes, uma mulher de oração, uma mulher que dedicou a sua vida na educação dos seus filhos, e nós somos quem nós somos por causa da sua dedicação e das suas orações constantes diante de Deus por nós. E eu gostaria também de fazer uma homenagem à minha sogra em memória, Ana Caetano, pela condução dos seus filhos para a escola bíblica dominical, pelas orações. E hoje meu esposo colhe os frutos dessas orações e dessa dedicação. E eu quero também agradecer a Deus pelo privilégio de ser mãe, agradecer a Deus pelos meus filhos e dizer que nesses últimos 35 anos eu não deixei de orar pelos meus filhos um único dia sequer. Eu tenho colocado os meus filhos nas mãos de Deus e não há lugar melhor para se colocar um filho do que nas mãos de Deus. E quanto a você, mãezinhas que estão me assistindo, eu oro para que você tenha entendido que esse amor que você tem dentro de você pode ser usado como algo que te impulsione a buscar a presença de Deus. Essa vasilha de azeite que você tem dentro de você em forma de amor pode ser usada por Deus para não permitir que os seus filhos sejam levados para a escravidão, porque não é isso que Deus tem para você e para os seus filhos. Deus tem uma vida de liberdade, uma vida de paz. Deus tem uma história de bênção para a sua vida e para a vida dos seus filhos. Que você tenha um feliz Dia das Mães e que Deus possa te abençoar grandemente como mãe. E saiba que Deus tem o melhor para os teus filhos. Busque nele as respostas que você precisa para os teus filhos. Um beijo no coração e mais uma vez um feliz Dia das Mães.